Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. No final do capítulo 12, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Como explicamos no episódio anterior, Satanás agora estará confinado na terra, o que é um alerta para ele de que seu tempo é curto. Esse fato o levará a um pânico e o enfurecerá contra qualquer um que estiver alinhado com Deus. Seu primeiro alvo serão os judeus cristãos. Satanás tentará acabar com a existência dos judeus cristãos na terra, mas Deus não permitirá que o seu plano tenha sucesso. Os judeus messiânicos serão protegidos porque Deus prometeu à nação judaica que sempre teria um remanescente com fé. Isaías 37, versículos 31 e 32, nós lemos: Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. E Paulo nos diz em Romanos 11, de 1 a 5: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não conhecem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Hoje, esse remanescente faz parte do corpo de Cristo, a Igreja, composta por judeus que creem em Jesus Cristo. Durante a tribulação, será o mesmo com os judeus que aceitarem o Evangelho após o arrebatamento. Durante a tribulação, Deus protegerá esse remanescente em uma fortaleza em Petra até o retorno de Jesus à terra. Como Satanás não poderá eliminar o remanescente que estará sob a proteção de Deus, ele direcionará sua raiva para outros 2 grupos que serão contra ele por causa da fé. O primeiro grupo que Satanás atacará serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que seguem a lei mosaica, ou os ortodoxos. Esses judeus continuam a adorar Yahweh, o Deus de Israel, através da observância da lei de Moisés, mas ainda não acreditam em Jesus como Messias, como seu Salvador. Se tivessem acreditado, fariam parte do remanescente protegido em Petra. Como serão judeus devotos, mas sem aquela proteção, serão perseguidos e mortos por agentes humanos sob o controle de Satanás. O segundo grupo perseguido por Satanás serão aqueles que manterão o testemunho de Jesus, gentios que creram em Jesus após o arrebatamento. Esses cristãos gentios não receberão a mesma proteção que os judeus cristãos durante a tribulação. Muitos serão atacados e martirizados por causa de sua fé, como vimos nos capítulos anteriores de Apocalipse, onde as suas almas estarão sob o altar no céu. Em Apocalipse 13, versículos 1 e 2, nós lemos: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o capítulo 13 começa com alguns símbolos já familiares e alguns novos símbolos, o que nos diz que uma história está se construindo e novos detalhes estão sendo adicionados. Temos um dragão, ou a besta, novamente, que sabemos é Satanás. Ele estará confinado à terra e engajado em perseguir cristãos e judeus. Satanás sempre trabalhou dessa maneira. Lembra-se de Judas traindo Cristo? Ele fará o mesmo durante a tribulação de maneira mais eficaz. Mas no ponto do meio da tribulação, suas táticas atingirão um novo nível.
E o capítulo 13 é a história de como os métodos de Satanás mudarão dramaticamente no meio da tribulação. Essa história se centraliza em um personagem familiar, chamado a Besta. Digo que esse personagem é familiar porque ele já apareceu no livro do Apocalipse em capítulos anteriores, como uma besta mencionada de passagem em Apocalipse capítulo 11, aquela que matou as 2 testemunhas no meio da tribulação. Agora aprenderemos como alguém terá o poder para derrotar esses 2 homens quando ninguém mais poderá. E essa besta também apareceu em um capítulo anterior do Apocalipse. Embora naquela época ele não fosse chamado de besta, ele estava montando os cavalos que abriram os julgamentos dos selos. Nestas referências anteriores, ele não foi chamado de besta porque ainda não estava em um lugar de destaque. Agora, no capítulo 13, veremos a ascensão deste homem à dominação mundial. Começará com a besta emergindo do meio do mar, o que significa que a besta surgirá do mar. Lembrando nossas regras de interpretação de símbolos, consultamos as Escrituras para a resposta. E neste caso, a resposta vem facilmente, porque nos lembramos do que aprendemos em Daniel, capítulo 7, versículos de 1 a 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Uma besta que sobe do mar é definida em Daniel capítulo 7 como uma nação gentia ou um governante gentio chegando ao poder. O uso do termo besta para descrever este líder mundial é uma referência clara a Daniel 7, conectando então estes 2 capítulos. Portanto, ao considerar os símbolos neste capítulo, frequentemente consultaremos Daniel 7 para entender o seu significado. No versículo 1 de Apocalipse 13, lemos que a besta tem características semelhantes a uma das 4 bestas descritas em Daniel 7 e ao dragão. A besta é um monstro composto de partes de animais, incluindo um leão, um urso e leopardo. Ela também tem 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas nos chifres e nomes blasfemos nas cabeças. Mas o que é blasfêmia? Blasfêmia pode ser um ato ou expressão que demonstre desrespeito, irreverência ou insulto a algo considerado sagrado ou divino. Antes de prosseguirmos na compreensão desses símbolos, vamos revisar a descrição das 4 bestas em Daniel, capítulo 7, versículos de 3 a 8. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças, e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Em Daniel 7, as 4 bestas representam impérios mundiais dominantes. O leão simboliza a Babilônia, o urso representa a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e a 4ª besta com múltiplos chifres é diferente das outras. A besta de Apocalipse 13 incorpora elementos dessas criaturas:
leão, urso, leopardo e a quarta besta de Daniel 7. O que nos mostra que a besta de Apocalipse 13 personifica a era dos gentios num total, sendo o líder final o mais poderoso desta era. Ele cumprirá o propósito de manter Israel sob domínio gentio até o retorno de Cristo. E no final do governo da besta, Jesus retornará. Esta besta será o governante mundial final que Daniel 7 previu, encerrando o quarto reino, a era dos gentios. Daniel 7, 23 a 27. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse governante será o último desta era, completando a profecia de Daniel. Assim como a era começou com o homem, o rei Nabucodonosor, terminará com a besta, um homem controlado por Satanás, o anticristo. A besta é retratada com características do leão, urso e leopardo, herdando e sucedendo todos os reinos anteriores a ela. A sua ascensão ao poder será possibilitada por Satanás, que lhe dará o seu trono e grande autoridade na terra. O dragão também dará seu poder à besta, tornando-a tão poderosa quanto Satanás, sugerindo que os dois se tornarão um só. Os símbolos da besta, chifres, cabeças e coroas, são semelhantes aos do dragão, mas com algumas diferenças significativas. Ambos têm chifres e 7 cabeças, mas Satanás usa coroas nas cabeças, enquanto a besta usa coroas nos chifres. E no próximo versículo, aprendemos como Satanás trará este líder mundial para governar o planeta. Apocalipse 13, 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Uma das cabeças da besta será morta, que representa o próprio anticristo. Quando chegarmos ao capítulo 17, desvendaremos o significado desses símbolos de uma maneira melhor. E naquela ocasião, aprenderemos que essas cabeças representam 7 líderes mundiais, sendo o 8º o próprio anticristo. A morte de uma cabeça na besta representa o próprio anticristo sendo morto por alguém ou algo no meio da tribulação. Este é um evento surpresa, porque parece ir contra tudo o que temos aprendido até agora, que Daniel disse que o anticristo se levantaria ao poder no meio da tribulação e governaria por 3 anos e meio. Então, como esta morte se encaixa nesse plano? Lembre-se, durante a primeira metade da tribulação, o anticristo começará sua ascensão como um líder político e militar. Ele não será um dos 10 líderes mundiais da época, porque Daniel 7 nos diz que ele será um 11º governante que surgirá. Ele chegará ao poder negociando um pacto para permitir que Israel retorne ao sacrifício, conforme Daniel capítulo 9. E ele consolidará o seu poder através de ameaças de guerra e conquista militar, conforme Apocalipse 6, mas ao atingir o auge do poder, o anticristo sofrerá uma ferida na cabeça, que será fatal. A linguagem no versículo 3, sua ferida é fatal ou mortal, é por definição uma ferida que significa que o corpo morrerá. Mas então a ferida mortal será curada. A única maneira de uma ferida mortal ser curada é o corpo morrer e depois voltar à vida.
E no versículo 3, em grego, confirma essa interpretação porque as palavras gregas é como se estivesse morto. São as mesmas palavras gregas usadas em Apocalipse 5:6 para descrever Jesus na sala do trono. A frase de pé como se estivesse morto é um eufemismo para a ressurreição. Então o anticristo será morto e depois ressuscitado. Não sabemos exatamente como ele morrerá, mas podemos aqui sugerir que 3 líderes mundiais conspirarão para assassinar a besta, devido à sua rápida ascensão ao poder, conforme Daniel 7. Eles conseguirão, mas o anticristo ressuscitará e removerá os 3 líderes que tentaram matá-lo. A ressurreição do anticristo dependerá de poder sobrenatural, e Deus permitirá que Satanás possua o corpo do anticristo, trazendo-o de volta à vida pelo restante da tribulação. Satanás habitará no corpo deste homem, o anticristo, dando-lhe o seu poder conforme mencionado no versículo 2. Após a ressurreição, a besta então se tornará ainda mais poderosa e Satanás se tornará o objeto de adoração do mundo. Observe como o mundo reagirá a esse desenvolvimento da história. Apocalipse 13:4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Paulo nos falou que isso aconteceria em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Satanás então aproveitará a morte do anticristo para realizar sua ressurreição e controlará os 7 líderes mundiais restantes. Ele orquestrou tudo, levando 3 reis a matar o anticristo para então ressuscitá-lo e colocar o seu plano em ação. João nos diz que ele será chamado de anticristo, porque se opõe a Jesus e será possuído pelo espírito de Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, nós lemos: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Em Daniel 11, 36 a 39, nós lemos: O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Daniel nos disse que o anticristo desconsiderará as religiões do mundo, afirmando estar acima delas e se proclamando o Messias, o Cristo. Com a ajuda de Satanás, o anticristo tomará o controle das fortalezas mais poderosas do mundo e acabará com a adoração de qualquer outro Deus ou religião, direcionando toda adoração a Satanás. Em Daniel 9, 27, nós lemos: Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O anticristo será o Deus na terra e se sentará no templo, como Paulo diz, exibindo-se como Deus.
E esse é o início da abominação no templo. É o mesmo momento que Jesus disse em Mateus 24:15. Portanto, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E em Isaías 28, o profeta adverte Israel que seu acordo com este homem do inimigo voltará para assombrá-los. Versículos 14, 15 e 18. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. O anticristo ganhará seguidores ao afirmar ser Deus e direcionará o mundo a adorar Satanás, que lhe deu poder. Ele entrará no templo, expulsará os judeus e acabará com os sacrifícios e outras formas de adoração ao Deus de Israel. Apocalipse 13, de 5 a 10. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. No versículo 8, vemos que todos na terra que não foram registrados no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo adorarão a besta. Aqueles registrados no livro do Cordeiro são os eleitos de Deus, salvos por sua graça. Se alguém começar a adorar a besta, nunca será salvo. Este momento, no meio da tribulação, será um ponto de divisão para a humanidade. Aqueles que adorarem a besta não poderão ser salvos mais, enquanto os que se recusarem a adorar serão mortos. Não haverá uma terceira opção: adorar a besta e viver, mas ser condenado eternamente ao inferno, ou adorar a Jesus e morrer, mas ter a vida eterna no céu. João resume esta verdade no versículo 9 com um chamado bíblico para acreditar: se alguém tem ouvidos, ouça. E no versículo 10 vemos uma realidade: se alguém está destinado a ser levado cativo, será levado. Se tentar lutar contra o anticristo, morrerá na luta. Não haverá resistência ao poder do anticristo durante os 3 anos e meio designados por Deus. Controle absoluto sobre o mundo, e nada que os santos façam impedirá o seu governo. Não haverá uma força-tarefa como alguns filmes nos sugerem. João diz que esta é a perseverança, resistência ou paciência dos santos. Se alguém entrar na metade da tribulação como um santo, deverá entender e aceitar o seu destino, provavelmente como um mártir, conforme designado por Deus. Apocalipse 13, de 11 a 14. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então outra besta surgirá, desta vez da terra, indicando que não está conectada à profecia de Daniel 7. Esta besta é descrita como uma combinação de cordeiro e dragão.
E nas Escrituras o cordeiro sempre representa Cristo, enquanto a boca do dragão indica que fala por Satanás. Este será um profeta do anticristo, levantado por Satanás, e será como seu porta-voz, conhecido como falso profeta da tribulação. No versículo 12, João diz que o falso profeta exercerá a autoridade do anticristo na presença dele, realizando sinais milagrosos pelo poder de Satanás. Satanás levantará este segundo homem no meio da tribulação para trabalhar ao lado do anticristo, promovendo o engano e incentivando a adoração mundial a ele. O falso profeta chamará o mundo a adorar o anticristo como Deus, reforçando a sua mensagem com milagres, como fazer descer fogo do céu, assim como Elias fez no Velho Testamento. Esses milagres só poderão ser realizados na presença do anticristo, indicando que o poder vem diretamente de Satanás, que habitará no corpo do anticristo. Satanás, sendo um ser criado, não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo e só pode estar num lugar de cada vez. Por isso, o falso profeta só poderá realizar milagres quando o anticristo, possuído por Satanás, estiver por perto. No versículo 14, o falso profeta ordenará a construção de uma imagem do anticristo ressuscitado, uma manobra clássica de falsificação usada por Satanás desde a queda da humanidade. Ícones, estátuas, relíquias e outras formas físicas de representar Deus são tentativas clássicas para prender a humanidade na idolatria. Por isso, nos 10 mandamentos, o Senhor proíbe a criação de tais coisas em nossas práticas de adoração. Em Êxodo 20, de 4 a 6, nós lemos: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Satanás terá seu representante, o falso profeta, e uma imagem no templo. A imagem representará o anticristo e será o foco da adoração mundial. As pessoas irão até o templo, que antes era judeu, para adorar a imagem da besta. Apocalipse 13, de 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O falso profeta, pelo poder de Satanás, dará algum tipo de vida a essa imagem. A imagem terá fôlego e falará, e matará aqueles que não adorarem a besta. O que poderia ser responsável por essa exibição sobrenatural? Uma resposta poderia ser a atividade demoníaca, de modo que os demônios animassem esta imagem e lhe dessem a aparência de viva. Outros interpretam que seriam os modernos robôs, a inteligência artificial. Mas lembramos que Satanás é o pai da mentira, então tudo o que ele faz é uma farsa e uma imitação. Em Daniel 12, esta estátua será a abominação da desolação que Jesus se refere em Mateus 24. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. A abominação do templo começará com o anticristo sentado no assento da misericórdia do templo, que é a tampa da Arca da Aliança. Mas Daniel diz que haverá uma abominação contínua da desolação no templo, que será estabelecida, algo colocado no lugar. Esse algo é esta estátua trazida à vida de alguma forma. E o falso profeta comandará a todos para adorar o anticristo e reforçará esta ordem por meios econômicos.
todo ser humano na terra deverá ter uma marca na mão direita ou na testa para comprar ou vender qualquer coisa. A marca é semelhante ao selo dado aos 144 mil servos de Deus no capítulo 7. Aquela marca era o selo do Deus vivo, protegendo-os do mal por um tempo. Satanás, o grande falsificador, imitará Deus mais uma vez, desenvolvendo a sua marca para os que o adorarem. E aqueles que tiverem a marca dele serão protegidos da ira de Satanás, podendo comprar e vender. Mas aqueles que recusarem a marca serão mortos. Enquanto os 144 mil do capítulo 7 foram selados com o selo do Deus vivo, os não cristãos terão uma marca com o nome do anticristo. A marca será representada por um número, que João diz ser o número do nome do anticristo. Numerar um nome é uma maneira exclusivamente judaica de transformar uma palavra em uma quantidade matemática. Esse sistema atribui um valor numérico a cada letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico usa 22 caracteres, mas eles não são numerados de 1 a 22. Em vez disso, o esquema de numeração começa de 1 a 10, depois passa para 20, 30, 40 até 100 e termina com 200, 300 e 400. Então, somando as letras no nome hebraico de uma pessoa, você chegará a um valor numérico. Por exemplo, se somarmos as letras hebraicas associadas ao nome completo e título de Jesus, Jesus o Messias, ou em hebraico Yeshua HaMashiach, chegamos a 749. Este sistema só funciona com nomes no hebraico, então o nome do anticristo, seja ele qual for, deverá ser escrito em hebraico. Uma vez no hebraico, poderá se calcular o número do seu nome. Quando seu nome for calculado, João diz que somará 666. Sabemos que o número 6 nas Escrituras é o número do homem, o homem caído, o homem pecador. E na escrita hebraica, dobrar um número significa mais, e triplicar um número significa mais ainda. 666, ou 666, então é o homem mais pecador. Claro que o anticristo será este homem mais pecador do mundo, porque será possuído pelo próprio Satanás. Estatisticamente, muitos nomes judeus diferentes podem somar qualquer número específico. Então poderíamos imaginar muitos nomes em hebraico que poderiam somar 666 e não aprender nada com isso. E o anticristo, será que ele está vivo nos dias de hoje? A questão frequentemente surge em discussões sobre profecias bíblicas. A resposta é sim, e teria sido a mesma há 100 anos atrás. Isso porque Satanás deve sempre ter um homem preparado para cumprir o papel do anticristo, já que ele não sabe quando o arrebatamento acontecerá. O anticristo será um homem de habilidades excepcionais, intelectualmente brilhante, um orador eloquente, politicamente astuto e habilidoso no comércio e nas finanças. Ele surgirá como um pacificador e, no entanto, especular sobre a sua identidade é improdutivo. Como explica 2 Tessalonicenses 2, o anticristo só será revelado no tempo determinado depois que aquele que o detém, o Espírito Santo habitando nos cristãos, for retirado, simbolizando o arrebatamento. As duas bestas descritas em Apocalipse 13 têm precedentes no Antigo Testamento. Em Jó 40 e 41, um monstro marinho e uma besta terrestre são descritos com atributos demoníacos. A besta terrestre é dita ser tão formidável que apenas Deus pode derrotá-la com uma espada. O dragão marinho, descrito em Jó, faz guerra com sua boca, ecoando a besta em Apocalipse 13, que profere blasfêmias contra Deus. E em Jó 41, retrata ainda essas criaturas como símbolos de imenso poder e desafio. A tradição judaica vê essas duas bestas como representações de forças malignas destinadas à destruição no julgamento final. A estratégia de Satanás não é inventar algo novo, mas imitar o que Deus já estabeleceu. Isso é evidente não apenas na trindade profana de Satanás, o anticristo e o falso profeta, mas também na marca da besta.
A marca significa lealdade e contrasta com o portar ou carregar o nome de Deus, como descrito em Êxodo 20. Portar o nome é uma metáfora para lealdade e representação. Com quem você se alinha? Quem você representa? Frequentemente, leitores de Apocalipse 13 se concentram tanto em decifrar o número 666, em vez de entender a mensagem simbólica. A marca da besta não diz respeito a itens físicos como códigos de barra, cartões de crédito ou vacinas. Em vez disso, representa uma declaração espiritual de lealdade. Quem é seu mestre e dono? O número 666 serve como uma distinção simbólica entre os seguidores da besta e os seguidores de Cristo. Os israelitas, por exemplo, portavam o nome de Deus, carregavam o nome de Deus, como lemos em Números capítulo 6, 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. No antigo Israel, representações físicas de lealdade incluíam filactérias, contendo porções das escrituras usadas na testa e no braço esquerdo, como lemos em Êxodo capítulo 13, Deuteronômio 6. E isso contrasta com as tentativas modernas de conectar a marca da besta à tecnologia para marcar. Alguns tentaram decifrar 666, atribuindo valores numéricos a nomes como Nero, mas frequentemente requerem manipulações linguísticas para alcançar o resultado desejado. John Collins sugere que o 666 pode simbolizar Titã, um nome cujo valor numérico, no seu original, se alinha ao número. Os titãs eram gigantes na mitologia greco-romana e estão ligados a Nimrod e Babilônia, reforçando o tema de rebelião contra Deus. Outros associam 666 aos 666 talentos de ouro coletados anualmente por Salomão, como lemos em 1 Reis 10, 14 e 2 Crônicas 9, 13. Interpretando isso como um sinal de sua falha moral. No entanto, essa interpretação é problemática, pois a literatura judaica do Segundo Templo frequentemente retrata Salomão como tendo poder sobre demônios, o oposto ao anticristo. Por fim, Apocalipse 13 não se trata de prever indivíduos específicos ou de uma obsessão com o número 666 e descobrir qual será a tal marca da besta. A mensagem central é: quem é o seu mestre? Quem você segue? Quem é o seu dono? A quem você adora? A especulação pode intrigar, mas nunca deve desviar a atenção da profunda questão espiritual no coração do texto. Nossa lealdade a Deus versus a aliança com as forças do mal. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo episódio.